Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade às nossas correções, certo? Hoje vai ser a correção da atividade do vídeo que eu passei sobre variedades linguísticas, onde eu passei um vídeo uma atividade bem simples, onde tinha apenas duas questões. E na primeira questão dizia assim, ó, variedade linguística, padrão ou informal. Podemos ou devemos usar nessas seguintes situações sociais. A. Falando sobre política no canal de televisão. Qual seria a linguagem que a gente ia usar falando sobre política em um canal de televisão? A padrão ou a informal? Pelo que a gente assistiu no vídeo, certo? Na explicação, obviamente a gente iria usar a padrão. Pois o que? A informal a gente vai usar mais em uma conversa informal, uma conversa em família, uma conversa com amigos, certo? Então, na opção A, seria a linguagem padrão, certo? Então, já na opção B, vem dizendo assim: em uma pequena mensagem de celular para um amigo próximo. Qual a linguagem que a gente ia usar nessa mensagem? Uma conversa normal do WhatsApp. Vamos colocar aqui do WhatsApp com um amigo próximo. Você iria usar a linguagem padrão ou a linguagem informal? A linguagem informal, né, que é o que a gente geralmente usa. Até mesmo na hora da escrita, a gente fala lá: oi, tudo bom? Você tá em casa? Como é que você tá? Gostei. Tudo que a gente vai conversando, a gente vai até mesmo abreviando. A gente tem algumas siglas, né? Numa conversa no WhatsApp com um amigo bem próximo, a gente tem algumas siglas que você nem escreve a palavra completa, a palavra normal. Por isso a gente vai usar a linguagem informal, que é o que a gente geralmente usa, né? Em uma conversa do WhatsApp com um amigo próximo, com uma turma de amigos, geralmente tem um grupo de amigos próximos, né? Então, dando continuidade, na opção C, vem dizendo: em uma pequena mensagem de celular para o seu professor. Se você vai falar com o seu professor numa mensagem de celular, uma mensagem do WhatsApp, acabamos de falar em uma conversa com um amigo próximo, você vai lá, você abrevia as palavras com algumas siglas. Já quando você vai falar com o seu professor, você já fala com uma linguagem mais padrão, uma linguagem mais formal, né? Você não vai falar com a linguagem informal, abreviando, tal. Por mais que você saiba que o professor vai entender o que você está falando, mas claro que você procura a linguagem padrão, você procura falar mais assim, né? Falar corretamente, assim, entre aspas. Então, vamos para a opção D. Em uma carta de reclamação para uma operadora de celular. Isso se aplica mais para adultos e tal, né? Então, mas em uma carta de reclamação, o que vocês acham que os seus pais iriam usar? Uma linguagem formal ou informal? Eles contrataram lá um plano, daqui uma suposição, um plano pós-pago, só uma suposição. Contrataram um plano de uma operadora, tá tendo problema, e eles vão enviar uma carta com a reclamação do problema, vão lá relatar o problema, o que tá acontecendo, o que eles gostariam que melhorasse, né? Então, eles iam usar, obviamente, a linguagem padrão, a linguagem mais formal, porque eles teriam que falar corretamente, direitinho, explicar, tal, né? Então, na opção D seria a linguagem padrão. Na opção E, em uma conversa na praça entre amigos. Ou seja, já tá falando entre amigos. Você tá falando entre amigos, você vai sentir mais à vontade, usar a linguagem mais informal, certo? Você vai usar a linguagem informal, você tá lá. E aí, você não vai dizer, a pessoa vem chegando, tá lá, a turma de amigos vai chegando mais um, que tava faltando chegar. Você não vai falar: oi, João, tudo bom? Como você está? Como você está passando? Não, você vai: e aí, cara, vai logo falando lá. E aí, cara, moleque, tal, não sei o que, como que tá? Já vai falando mais assim. Ou seja, vai ser uma linguagem informal, né? Então, vamos pra F. Em um debate em uma conferência nacional sobre meio ambiente. Obviamente que vocês, como crianças, adolescentes, não estariam em uma conferência, certo? Só que vamos usar assim, vamos supor, pronto, o professor passou um seminário para você apresentar na sala de aula lá, apresentação, formou os grupos lá, vamos colocar assim, mas para vocês, né? Formou o grupo,
deu um tema para cada um, vocês pesquisaram um tema, vocês vão apresentar pro resto da turma, vocês não vão falar. Olha aqui, essa árvore tá sobre o meio ambiente, né, claro. Vocês não vão dizer, essa árvore está morrendo porque nenhum moleque tem coragem de chegar e colocar uma água, colocar uma água nessa muda para ela crescer e virar uma árvore. Vocês não vão falar assim, nenhum moleque. Está assim, é uma praça pública, é só uma suposição, tá, gente? É uma praça pública, é obrigação de todos, assim como é o direito de todos usarem a praça, usarem a praça, a obrigação de todos chegarem, colocar uma água nas mudas e tal. Vocês vão falar com a linguagem padrão, linguagem mais formal, né? Vocês vão estar lá numa apresentação, vocês têm que, né, apresentar bem, falar o mais bonito possível, né? Vamos dizer assim, falar bonito, você tem que falar bonito. Então, na F seria linguagem padrão. Então, na opção G diz, uma mensagem de WhatsApp, né? Como já falei, uma mensagem de WhatsApp para sua irmã, explicando que você vai à padaria comprar pão. Então, como eu já dei toda essa explicação, dá pra perceber que você vai falar mais informal. Você vai dizer, mano, tô indo na padaria comprar pão, tô com dinheiro aqui, vou comprar o pão aqui pra gente comer e tal. Você vai falar mais com a linguagem informal, certo? A opção G, linguagem informal. Na opção H, na H, um bilhete como você vai falar, em um bilhete para a diretora da sua escola, explicando o porquê a falta da aula de hoje, certo? Você não vai dizer, diretora, eu não fui, mandar lá um bilhete escrevendo lá todo, falando assim, diretora, eu não fui hoje porque eu tava doente, não tava muito bem, fiquei em casa mesmo. Não, claro, obviamente, você vai mandar lá um bilhete, geralmente não vai ser nem você, né? Vai ser seus pais, mas enfim. Você vai mandar lá um bilhete, seus pais, vamos supor. Gabriel não pôde comparecer à aula hoje, pois estava doente. Eu tenho um atestado para apresentar. Ele não estava se sentindo bem, preferi não mandar ele para a escola, até que ele melhorasse, certo? Ou então, vai ser usado a linguagem padrão, uma linguagem mais formal, né? Então, vamos para a próxima. Um artigo de opinião solicitado pelo professor de português, que é a nossa aula de hoje, né? Então, um artigo de opinião, tu vai lá fazer. Vai lá, eu dou lá o texto, como se fosse uma redação. Passo lá um texto, para você se orientar, você vai ler esse texto, eu vou querer um artigo de opinião desse assunto, certo? Você vai falar como? Vamos supor, a evasão escolar. Você não vai falar, os meninos não vão pra escola porque preferem estar em casa jogando videogame, no meio da rua jogando bola. Eles são os moleques, não. Não, você não, claro, obviamente você não vai falar assim. Você vai escrever uma linguagem formal, né? Uma linguagem padrão, onde você vai falar. A evasão escolar acontece, pois alguns alunos não têm tanto interesse, podem estar passando por alguma dificuldade em casa, acabam desanimando. Aí você vai usar o que? Uma linguagem padrão, a linguagem mais formal, certo? E na última opção da primeira questão vai ser na redação do Enem. Ou seja, acabamos de falar tudo agora na anterior, né? Você não vai falar de qualquer jeito. Se na redação vem dizendo lá o tema, vem falando que, vamos supor, o porquê, vamos voltar ao mesmo assunto, a evasão, o desinteresse, o que fazer para combater a evasão escolar. Você vai dizer o quê? Você vai criar várias propostas, você vai falar numa linguagem padrão, uma linguagem mais formal. Você não vai falar de qualquer jeito, do jeito que você conversa com seus amigos, com seus pais, até mesmo porque com seus pais, muitas vezes você nem conversa tão assim, você conversa um pouco mais formal, você tá falando com seus pais, questão de respeito e tal. Então, na última opção da primeira questão, vai ser novamente a linguagem padrão, que é a linguagem mais formal. Então, vamos para a segunda questão. Como eu falei, apenas 2 questões, certo? Atividade bem simples. A segunda questão vem dizendo: leia o texto
retirado do Facebook de um adolescente e responda as perguntas. Perdão. Aí no texto vem mostrando o diálogo da adolescente com um amigo, certo? Onde ela fala. Então, no diálogo, com um amigo dela, aqui no texto vem dizendo que é a Clara e o Fernando. Então, onde ela fala: oi, tudo bom? Né? Oi, tudo bom? Tô com saudade. Oi, tudo bom? Tô com saudade de você. Só que a forma com que ela escreve oi, ela coloca lá O-I-I, vírgula, tudo bom? Só que o tudo bom ela coloca só apenas T-D, tudo, B-M, bom, tudo bom? Ou seja, é como eu falei na questão anterior, quando você vai ter um diálogo mais informal, numa conversa de WhatsApp com um amigo, você já vai abreviar as palavras, ele vai entender, vai entender o que significa, só que você não tá lá escrevendo tudo bom, você colocar apenas um T, um D, você vai abreviar até as siglas, que vai significar aquilo que você tá querendo falar, certo? Então, vamos dar continuidade ao diálogo. Oi, tudo bom? Tô com saudade de... Oi, tudo bom? Tô com saudade de você. Fernando responde: oi, tudo bem. Enfim, o tô bem dele já é abreviado também. É só a sigla, um T, um B e um M. Aí ele fala: oi, estou bem. Aí ele pergunta pra ela: fazendo o quê? Aí ele coloca fazendo, aí bota só o O e o quê? Fazendo o quê? Aí a Clara responde: tô estudando P, que é pra. Estou estudando pra prova. Estou estudando P, prova. Clara novamente diz: o que vai fazer hoje? Só que quando ela vai escrever o que vai fazer hoje, ela coloca O, que, vai, FZR, fazer, HJ, hoje. O que vai fazer hoje? Aí Fernando responde: hoje, um diálogo com as palavras totalmente abreviadas. Aí ele coloca lá: hoje, depois do serviço, vou pra casa jogar game com um amigo. Então, o texto foi esse, onde Clara diz: oi, tudo bom? Tô com saudade de você. Ele diz: oi, tô bem. Fazendo o quê, né? Que ele pergunta a ela. Ela diz: estou estudando pra prova. O que você vai fazer hoje? Quando ele responde: hoje, depois do serviço, vou pra casa jogar game com um amigo. Então, vamos para as perguntas. Na A, diz assim: a linguagem desse texto é considerada normal, padrão ou informal? Obviamente, a gente lendo todo esse diálogo, que eu enviei a atividade para vocês, né? Todo esse diálogo a gente vê que é uma linguagem informal, né? Então, próximo. Por que o autor dessa mensagem escreveu para o colega usando essa escrita? Aí você pode responder o quê? Porque era uma conversa informal, uma conversa com um amigo próximo, ele escreveu com a linguagem informal, certo? A resposta não vai estar errada se você colocar assim. Na C, vem dizendo: essa escrita pode ser usada nos trabalhos escolares? Por quê? Você vai dizer o quê? Não, obviamente não. Por quê? Porque nos trabalhos escolares devemos usar a linguagem padrão, a linguagem mais formal, certo? Na opção D, essa escrita atrapalhou o seu entendimento do texto? É quase que de certeza que todos vão responder que não. Mas o porquê que não lhe atrapalhou? Porque é uma linguagem mais informal, uma linguagem que todos, pelo menos quase todo mundo conhece essa escrita, né? Por isso que não atrapalhou, que é uma linguagem comum hoje em dia, uma linguagem normal, comum assim. Da linguagem informal é comum ver as pessoas dialogando assim. Na opção E, escreva essa mensagem usando a norma culta ou padrão da língua. Como eu já recebi algumas atividades e quem ainda não enviou, vale ressaltar que envia, que ainda estou recebendo, todos deveriam ter escrito, reescrever o texto com a linguagem padrão, né? A linguagem culta, onde seria o quê?
Você não iria abreviar as palavras, como tem aqui no nosso texto, certo? Você iria escrever quase que a mesma coisa, porém não iria estar abreviando e tal, ia escrever corretinho lá. Na última, qual a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais? Então, a intenção das pessoas ao usarem esse tipo de escrita nas redes sociais é na intenção, assim, num diálogo com um amigo, né? Uma pessoa mais próxima. A intenção de se sentir mais à vontade, de não ter que falar com uma linguagem tão formal, né? Então, a intenção é essa, no caso, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido a correção dessa atividade. Já vou estar mandando os outros vídeos hoje ainda, certo? Da correção das outras atividades, pra gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Às vezes eu travo um pouquinho, certo? Desculpa. E que tá calor demais, certo? Às vezes eu travo, fico muito nervosa com os vídeos, mas é isso, pelo menos eu tô tentando, né? Espero que vocês estejam gostando das minhas aulas, estejam conseguindo compreender o que eu tento passar pra vocês nos vídeos. E é isso, bons estudos pra todos. Confiram lá com a atividade que vocês me mandaram. E novamente vale ressaltar que quem ainda não mandou, ainda estou recebendo, certo? É importante que todos façam, que isso é pra vocês mesmo. Então, agradeço por vocês assistirem o vídeo, confiram a atividade de vocês e aguardem que eu vou estar enviando os demais vídeos. E assim que terminar de enviar todas as correções, vou começar com um novo conteúdo pra gente começar novas atividades, a gente ter novos aprendizados, certo? E é isso. Obrigada a todos.